E aí, pessoal, tudo bom? Bem, muitas pessoas me perguntaram a diferença de pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer melhor. E eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, bem superficial, para aqueles que realmente não sabem nada da diferença de pretérito perfeito e imperfeito, ok? Vamos lá então. Primeiro, o que é pretérito? Muita gente já para aí, não sabe o que é pretérito, então não tem como diferenciar do perfeito para o imperfeito. Se nem pretérito sabe o que significa, então vamos lá. Pretérito significa passado. Ponto, só isso. Se você ver pretérito, já sabe que é uma ação ocorrida no passado. Então, pode substituir por passado, passado perfeito e imperfeito. Tem também o pretérito mais que perfeito, mas não vou falar sobre ele agora para não confundir. Vamos nos atentar ao perfeito e imperfeito, ok? Eu não vou usar termos técnicos nem palavras difíceis, vamos explicar de uma maneira bem simples. Vamos lá. Bom, pretérito perfeito, algumas características. Uma ação já concluída, em tempo determinado ou algo não habitual. Precisa ter essas três características? Não, mas tem que ter pelo menos uma. Vamos a um exemplo. Ganhei na loteria no mês passado. Ganhei na loteria, uma ação concluída. No mês passado, um tempo determinado, e é algo não habitual. Eu não ganho na loteria sempre, né? Só ganhei no mês passado. E poderia ser que encerrasse aqui, ó. Ganhei na loteria, sem especificar o tempo. Mesmo assim, ganhei é o pretérito perfeito. É uma ação já concluída. Agora, pretérito imperfeito. Uma ação não limitada no tempo. Algo rotineiro, frequente. Ou uma ação que foi interrompida. Também não é necessário que tenha todas essas características para que seja um pretérito imperfeito. Aqui temos um exemplo. Naquela época, ela sempre acordava cedo. Não há um tempo definido. Aqui está sempre. Não tem um tempo definido de quando ela acordava. Ela acordava cedo, sempre, naquela época. Mas não está definido o tempo certo, não está concluído. E pode ser também uma ação interrompida. Aqui não fala que foi interrompido, mas temos um outro exemplo. Ela cantava até que aconteceu algo. Então, cantava é o pretérito imperfeito, porque é uma ação que foi interrompida. Também não é necessário que haja todas essas características para que o verbo esteja no pretérito imperfeito. Então, ganhei, pretérito perfeito. Ganhava, pretérito imperfeito. Acordei, pretérito perfeito. Acordava, pretérito imperfeito. Olha só, pessoal. Eu vou dar exemplo com as três conjugações. O verbo pode ser terminado em AR, ER e IR, que é a primeira, segunda e terceira conjugação. Claro que tem também o verbo terminado em OR, que é o caso do verbo pôr, dispor, mas é um tema para uma outra aula. Vamos ficar nesse só. Falar, verbo da primeira conjugação. Geralmente, ele segue uma regra. No pretérito perfeito do verbo falar fica falei. E no pretérito imperfeito, falava. E assim com os demais. Cantar fica cantei, cantava. Pulei, pulava. Viajei, viajava. E assim por diante. Claro que há exceções também. No caso, estar. Que no pretérito perfeito fica estive. E no pretérito imperfeito fica estava. Mas sempre, se o verbo terminar em a, pulava, estava, cantava, jogava, viajava, aí sempre é pretérito imperfeito. Nunca esqueçam disso. Olha só. Agora com os verbos da segunda conjugação, terminados em e. Comer, comi, no pretérito perfeito. Comia, no pretérito imperfeito. Vender, vendi, pretérito perfeito. Vendia, no pretérito imperfeito. Entender, entendi,
no pretérito perfeito, entendia no pretérito imperfeito. Bom, como sempre, há as exceções. São poucas, mas há. Ter, pretérito perfeito. Aqui está trocado, peraí. No pretérito perfeito, tive. Isso mesmo. E no pretérito imperfeito, tinha. Então, não segue a regra. Aqui sim, sempre no pretérito perfeito, terminado em i. Comi, vendi, entendi. E no pretérito imperfeito, terminado em ia. Comia, vendia, entendia, mas com o verbo ter fica diferente. Com o verbo fazer também, no pretérito perfeito do verbo fazer, fiz. E no pretérito imperfeito, fazia. No verbo ter, tive. Pretérito imperfeito, tinha. Então, alguns verbos não seguem a regra, mas a maioria segue. E por fim, com o verbo da terceira conjugação, terminados em ir, temos sair. No pretérito perfeito, sair. No pretérito imperfeito, saía. Cair. No pretérito perfeito, cair. No pretérito imperfeito, caía. Sumir. No pretérito perfeito, sumir. No pretérito imperfeito, sumia. E como sempre, a exceção. No verbo ir. No pretérito perfeito, fui. E no pretérito imperfeito, ia. É bem semelhante ao verbo da segunda conjugação, a terminação. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver sugestões também para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Aí o próximo eu faço de acordo com o que vocês pedirem lá. Ok? Até a próxima então. Falou!